E hoje o pouco que eu vim falar é sobre tenham bom ânimo, Ele nos uniu. A mensagem de hoje é em Filipenses. Eu queria que vocês abrissem lá, a gente vai ler do 27 ao 29, mas eu vou pedir para vocês me acompanharem desde o começo da leitura, para que a gente possa entender o que Paulo está querendo falar nesses 3 versículos que a gente vai estudar. A carta de Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. Ela é conhecida como a carta da alegria por diversas expressões que demonstram a satisfação de Paulo ao escrever essa carta. É muito comum na leitura da carta, e a gente vai fazer um pouquinho disso, podemos perceber que existe muita expressão como me regozijo, eu me alegro, tenho um grande gozo. É esse sentido de alegria. Paulo, nesse momento, estava preso, tinha escutado sobre os Filipos, sobre a igreja de Filipos, e ele estava escrevendo uma carta falando sobre sua alegria, sua satisfação em vê-los crescendo e progredindo no Evangelho. Essa carta de Filipenses, ela é dividida basicamente em 4 partes iniciais, nesse primeiro capítulo. A gente vai ter a saudação, e aí eu queria que vocês, já me acompanhando na leitura, abrissem no versículo 1, ou lessem ali também, não tem problema. A saudação diz o seguinte, Paulo diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos. Esse capítulo continua, e Paulo também, do versículo 3 ao versículo 11, ele trata de uma oração que ele faz. E como destaque, a gente pode tirar o versículo 9, que diz o seguinte: e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Paulo aqui, ele está trazendo uma aplicação para a igreja. É o desejo de Paulo, precisa ser o nosso desejo também, que cada um aqui possa crescer cada vez mais em toda ciência, em todo conhecimento de Cristo. É o que Paulo deseja, é o que a gente também precisa. Nesse mesmo capítulo, do versículo 12 ao versículo 23, Paulo vai trazer o testemunho dele, ele vai trazer as coisas que ele tem visto, ele tem passado, estando preso. E um dos versículos que a gente pode destacar e que vai mostrar a tônica da esperança, a ideia de esperança, a ideia de que o quanto Paulo ama o Evangelho, se encontra no versículo 20, que diz o seguinte: segundo a minha intensa expectação e esperança, em que nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Aqui Paulo está mostrando a satisfação que ele tem de pregar o Evangelho, de falar do Evangelho, independente da circunstância, independente do sofrimento. Ele se satisfaz no Senhor, ele está plenamente satisfeito no Senhor e buscando cada dia mais crescer nele. E isso não é só para ele não está escrevendo para si mesmo, ele está escrevendo para a igreja de Filipe. Então ele espera que essa escrita que ele está tendo traga renovação para eles, traga esperança para eles. É o que Paulo deixa claro no próprio versículo. Ele testemunha da sua alegria e benefício em falar do Evangelho. E por último, e é onde a gente vai ler um pouquinho agora, é a exortação do versículo 27 ao versículo 30. É nessa parte em que a gente vai trazer um pouquinho e tentar, de certa forma, detalhar um pouco mais do que Paulo está trazendo nesses 3 versículos. Porém, antes de a gente continuar, eu queria explicar um pouquinho o que seria exortação. O que é exortar alguém? O que é chamar alguém a ser exortado? Exortação é o seguinte: o ato ou ação de alertar ou encorajar, alertar ou orientar sobre como proceder de acordo com a palavra de Cristo. Essa ação demonstra amor e cuidado em aproximar o outro de Cristo, né? Exortar não é reclamar, exortar não é só chamar a atenção, exortar não é só
falar o que você acha, falar o que você pensa. Exortar é trazer a pessoa o mais próximo de Cristo, ou melhor, empurrar essa pessoa para o centro, que é o próprio Cristo. É o que Paulo está tentando fazer aqui em Filipenses, para a igreja de Filipe. Ele está dizendo: eu já saudei vocês, eu estou orando por vocês, eu estou levando o meu testemunho a vocês para que vocês se fortaleçam, mas agora vocês precisam escutar o que é bom e o que precisa ser mudado na vida de vocês também. É isso que Paulo vai tentar trazer, e é isso que a gente vai estudar um pouquinho nesses 3 versículos. A minha intenção aqui é justamente a mesma de Paulo. Assim como eu pude me aproximar mais de Cristo por meio do conhecimento bíblico que veio da sua parte, essa também é a minha intenção, trazer ou empurrar vocês, orientando e alertando sobre como proceder de acordo com o Evangelho. Então, tenham bom ânimo, Ele nos uniu. Para isso que a gente está aqui. O meu desafio é mostrar que a vontade do Senhor é que a gente funcione assim como um time, assim como um corpo, assim como um só, com suas individualidades. Foi com um pouco do que Paulinho falou aqui, cada um vai ter seu jeito, mas unidos somos um só em Cristo e precisamos ter bom ânimo nele. Eu convido vocês a fazer a leitura do versículo 27 ao versículo 30, capítulo 1 de Filipenses. Diz o seguinte: somente deveis portai-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vai vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, e em nada vos espanteis do que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder falar no teu nome. Obrigado por cada um que pôde estar aqui, ó Pai, e nos ajuda, Senhor, a estarmos próximo de Ti por meio da Tua palavra, para que a gente possa praticar, para que a gente possa crescer, mas que isso não pode ficar no individual, isso tem que expandir e ir para o coletivo, ir para o corpo de Cristo. Que assim como Paulo nos mostra, que a gente possa ser firmes orando, que a gente tenha um testemunho digno do Evangelho e que a gente passe isso para outras pessoas, em palavras e em ações. É isso que eu te peço, Pai, nos ajuda a te honrar, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, Paulo ele vai trazer aí, em algumas traduções, você tem portai-vos ou vivei, né? Ele vai ter 2 pontes aí. E portai-vos, é interessante a gente pegar, porque Paulo está dizendo que essa ideia de se portar, ela tem que ser baseada numa referência. Você se porta mediante a referência de algo. Um exemplo simples disso é quando você participa do discipulado. O discipulado, você tem alguém de referência que está ensinando você as verdades de Cristo. É muito normal a gente ficar parecido com o nosso discipulador. É comum você admirar um professor ou um amigo e você ficar próximo dele de tal modo que pareça-se com ele. E Paulo está dizendo isso. Se portem dessa forma, dignamente de acordo com o Evangelho. Ou seja, você tem o Evangelho como referência, então ele deve ser aquilo que faz com que você se comporte, você fale, você haja. Se você não tem uma referência que não seja o Evangelho, sua referência é outra. Não se engane. Assim como a gente não tem condição de servir a 2 senhores, não há aquele que não diga que não tem referência no Evangelho, mas se referencia em outra coisa. Se sua referência não é o Evangelho, se a minha referência não é, ela vai ser qualquer outra coisa. Vai ser talvez o meu emprego, vai ser talvez o meu trabalho, ou alguma coisa que eu faça, no caso, necessariamente não um emprego. Vai ser os meus amigos, a minha família. Paulo está alertando, portem-se de acordo com o Evangelho de Cristo. Tenham uma conduta de acordo com o Evangelho de Cristo. E ele vai afirmar, se você está falando, se você diz que você se porta de acordo com o Evangelho, então isso quer dizer que vale a pena se arriscar.
Paulo está dizendo aqui, arrisque tudo, viva, portem-se de acordo com isso, esqueça as outras coisas, faça o que é de acordo com o Evangelho. Não é você, não é sua família, não é o seu relacionamento, é se portar, entregar-se como um todo, ter só aquilo como referência. Paulo está chamando a igreja de Filipe, assim como a palavra nos chama a deixar as coisas de lado e dizer, eu quero me portar de acordo com o Evangelho, deixar as coisas para trás e começar a dizer, Senhor, me ajuda a ser digno de portar o Evangelho, de estar contigo. Assim, ele vai ter uma conduta baseada no referencial, e a palavra vivei, para a igreja de Filipenses, trazia algo muito importante. Essa palavrinha no grego, vivei, para Filipe, para essa época, significava cidadãos. Quando alguém chegava em algum local e dissesse, você vive aonde? É a mesma coisa de dizer que você é cidadão de onde? E Paulo vai tirar justamente isso, esse termo vivei. Ele vai dizer o seguinte, vocês, igreja de Filipe, Batista Bíblica, visitantes, vocês que estão aqui, vocês são cidadãos da terra, mas olham para o celeste, mas olham para o eterno. Vocês não ficam aqui, vocês estão aqui. E vocês olham para o que está por vir. Paulo está alertando eles para dizer, a atitude de vocês tem que ser digna do Evangelho, porque vocês só estão de passagem aqui, o alvo principal é o céu, o alvo principal é o nosso Pai, o alvo principal é estar com Ele. Então não vale tanto ficar pensando só no meu trabalho, só no que eu gosto, só no que me dá prazer. Vale pensar que Deus me dá prazer, que a vontade dEle me dá prazer. E é por isso que eu quero mais viver dignamente de acordo com o Evangelho. É tomar para si a ideia de que eu não sou só um cidadão da terra. Eu não sou só um cidadão daqui. As coisas, quando eu morro, não passam simplesmente. Eu vou prestar contas ao Senhor. E eu quero chegar nesse Senhor e dizer, Pai, olha o que eu pude fazer por Ti. Olha o que o Senhor me mostrou o que era para ser feito. Paulo está alertando, numa palavra, nosso referencial e por que deveríamos viver. E aí você pergunta, mas Gustavo, isso não parece, talvez isso não seja tão importante. Essa semana eu tive a oportunidade, eu estava dormindo um pouco tarde por questão das férias, e uma aluna da escola, eu sou professor de história, então uma aluna da escola mandou uma mensagem para mim, de madrugada, era quase 1h da manhã, quase. E essa menina estava pensando em se matar. Ela já tinha tentado suicídio 3 vezes e ela estava pensando em se matar. E ela lembrou de mim porque eu tive a oportunidade de dar o testemunho lá na escola para algumas pessoas e ela estava. E de muitas coisas que a gente conversou, 3 coisas me chamaram mais a atenção nela. 3, no que ela falava. Geralmente ela sempre dizia, eu não sei quem eu sou, eu não sei para que eu sirvo e eu não sei para onde eu vou. 3 perguntas norteavam o que essa menina falava, o que essa menina estava desabafando e dizendo, Gustavo, é melhor morrer. Paulo, quando fala sobre viver, ele está trazendo o seguinte, vocês pertencem a algum lugar, vocês pertencem a algo, vocês não são um corpo desunido, vocês não são um corpo que está aleatório. Paulo está dizendo, vocês têm um objetivo, vocês são de algum lugar, vocês sabem para onde vocês vão, então vivam de acordo com isso. Traz um sentimento que as pessoas falam hoje de pertencer, ou de pertencimento, ou de estar em algo. E aí eu conversando com essa menina, eu disse, olha, eu não posso te responder de acordo com uma pessoa que não seja cristã. Então você aceita uma pessoa cristã falando sobre quem é, qual a missão e onde ela vai? Eu falei, sim, é por isso que eu mandei uma mensagem para o senhor. Fiz, olha, eu sei quem eu sou em Cristo. E lembrando das palavras de Paulo, eu sei quem eu sou em Cristo, porque eu sou um pecador que não merecia o amor do meu Pai, que não merecia o que Ele fez por mim na cruz. Mas Ele veio e se deu e me amou, porque Ele quis. Então eu sei quem eu sou. Eu sou um servo inútil, que nunca vai fazer além do que a palavra de Deus já pede para fazer. Eu nunca vou surpreender Deus, nunca. Ele sempre sabe o que eu vou fazer, Ele sempre sabe qual o direcionamento que eu vou tomar. Eu sou um servo inútil, mas tenho prazer em ser esse servo inútil para o Senhor. Por que eu estou aqui então? Para falar desse amor desse Pai, o amor desse Pai
que se doou por mim. A minha missão é falar para as pessoas do Evangelho, é falar desse amor. E para onde eu vou? E eu falei para ela, olha, um dia eu vou morrer e vou me encontrar com esse pai que me ama tanto. Esse pai que não me deixou a esmo, ao nada. Ele me trouxe para perto de si. Ele me trouxe para saber do seu amor. E ele me ama por causa da sua bondade, por causa da sua justiça. Paulo, uma pequena parte do versículo, ele está dizendo o seguinte: vivam, sejam cidadãos e se portem de acordo com o Evangelho de Cristo. Façam isso, que a partir daí vocês vão saber quem são, o que vocês têm que fazer e para onde vocês vão. Outra parte do versículo, e ainda no versículo 27, ele vai ser um pouquinho mais extenso. Ele diz o seguinte: para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente. Isso é muito interessante, porque Paulo, o que a gente acabou de ouvir, Paulo está dizendo algo que não é por nada, não é? Vivam de forma digna do Evangelho para que vocês se amostrem, para que vocês sejam importantes, para que vocês... Não, Paulo está dizendo o seguinte: para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, para que você esteja na igreja, você esteja em casa, você esteja na escola, na universidade, sozinho, quer esteja onde for, você tem que dar um testemunho diário. Paulo está chamando um testemunho voltado a um esforço diário. É repetitivo, é algo de todo dia, é algo que precisa ser exercitado, que precisa ser treinado, que precisa ser buscado. Paulo não está dizendo que um dia você testemunha e o resto você fica sem fazer nada. Não, ele está dizendo testemunhe diariamente, porque vocês são observados, e mesmo que não tenha ninguém perto, Deus olha para vocês. Esse que te fez cidadão, chama também para que você possa estar próximo dele, para que você honre a ele e testemunhe dele, independente de onde você esteja, com quem você esteja também. Eu coloquei uma frase aqui que é interessante, na minha cabeça fez muito sentido, espero que faça aqui também, que é: um atleta em época de competição não come hambúrguer. Atleta não come hambúrguer, porque ele sabe como ele precisa se alimentar. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele precisa se preparar para essa corrida que ele tem que traçar. Como cristãos, porque a gente sabe das dificuldades que tem, mas não se alimenta do que é correto? Porque, diferentemente de talvez de muitos atletas que se preparam, que se alimentam corretamente, que pensam como tem que agir, que bolam estratégias de como correr mais, de como passar por obstáculos, muitas vezes a gente não faz isso. Cristãos não deveriam desprezar a sua fonte de vida, que é a palavra. Um atleta não come hambúrguer porque sabe o prazer que terá ao ver o sucesso dele na corrida. A questão é, será que a gente está tendo prazer em desfrutar da palavra de Deus, em buscar a palavra de Deus, em estar próximo dela e dizer: Senhor, como é bom poder me exercitar no Senhor, poder correr para próximo do Senhor, por meio da tua palavra. Você não vai dar um testemunho digno do Evangelho, nem eu nem você, se você não se alimentar da palavra da verdade, se você não se alimentar, se eu não me alimentar do que Cristo quer para mim, e isso por meio da sua palavra. Não existe testemunho sem conhecimento da palavra. Eu não posso dizer que eu faço tudo o que Juninho gosta, por exemplo, se eu nem conheço ele. Não tem como você dizer que agrada ao Senhor sem conhecê-lo. Não tem condições de fazer isso. E a gente sabe disso. O problema é que a gente despreza a palavra. Muitas vezes a gente despreza a palavra. E o versículo continua e diz o seguinte: ouvir acerca de vós que estão no mesmo espírito. Eu não sei vocês, mas eu já tive muitas oportunidades, principalmente no trabalho, de ouvir pessoas falando que os cristãos são chatos, né, são falsos, que os cristãos muitas vezes não cumprem com suas responsabilidades, que os cristãos muitas vezes são aqueles que chegam atrasados, são aqueles que sempre são os que deixam fiado alguma coisa. E eu sempre me entristeço muito quando eu escuto isso. São aqueles que são arrogantes, são aqueles que são intrometidos muitas vezes, julgadores,
condenadores, melhor dizendo, porque julgar se pode, o problema é o condenar. E isso me deixa muito triste. O problema não é apenas me deixar triste. O problema é que quando eu analiso minha vida, eu sou um desses cristãos. Eu sou uma dessas pessoas que é egoísta, que é descompromissada, que é falha muitas vezes. É triste quando você olha para a sua vida e você tem um amigo ou uma amiga que não é cristã, e quando você vai comparar as duas vidas, são iguais. Dizemos muitas vezes que amamos o Evangelho, que amamos o Senhor, estamos aqui no domingo, estamos na escola dominical, participamos de um grupo, participamos de várias coisas que Deus deveria estar sendo o centro muitas vezes, mas muitas vezes a gente não coloca isso em ação, não coloca isso em prática. A gente não toma para si a ideia de viver verdadeiramente, de dizer: Senhor, eu não quero fazer do meu jeito, faça do seu jeito, por mais que vá me fazer sofrer, porque às vezes faz, é difícil, mas faça do seu jeito, é melhor. E Paulo está trazendo isso. Ouvir acerca de vós ainda é testemunho. As pessoas, quando escutam algo de você, escutam quão Deus mudou sua vida, quão Deus mudou e quanto Ele transformou sua vida. Quando alguém chega para você e faz: Gustavo, tu é muito bacana, tu é muito legal, e você tem uma oportunidade nesse momento de dizer: rapaz, eu não era assim não, eu era egoísta demais, ainda eu sou muito egoísta, mas Deus pôde me mudar. Será que quando as pessoas escutam algo da gente, elas lembram imediatamente que aquela pessoa, que aquele rapaz, aquela moça, aquela senhora, aquele senhor ama ao Senhor acima de todas as coisas, ama a Deus acima de todas as coisas? Às vezes agimos como falsos escondidos. A gente faz na frente dos outros o que honra a Deus, e escondido fazemos aquilo tudo contrário que dizemos que é o certo fazer. Mostramos aos outros o que é necessário ser feito, mas não fazemos. E isso é algo que Paulo quer tratar. Paulo quer trazer a ideia de testemunho. Não existe igreja unida, não existe corpo de Cristo, se a gente não buscar testemunhar. O testemunho vai fortalecer a gente, o testemunho vai dar caminhada, vai dar prosseguimento para o trabalho da gente. É muitas vezes pelo trabalho de Paulinho em se esforçar, em buscar, em amar, que eu vou dizer: Senhor, eu estou mal às vezes, eu preciso da ajuda desse irmão, eu preciso da ajuda de outras pessoas também. O testemunho é vital para que tenhamos bom ânimo, porque Ele nos uniu. É importante que a gente lembre disso. E agora vem a parte mais interessante, que estão no mesmo espírito, né? Você vai dando prosseguimento aí o versículo: para que quer vai vos veja, quer esteja ausente, ouçam acerca de vós que estão no mesmo espírito. A questão é: será que a gente pode dizer realmente isso? Será que eu posso dizer que todos dessa igreja, que eu enquanto igreja estou unido ao corpo de Cristo? Paulo agora ele vai trazer outra ilustração. Paulo sai da ideia de cidadania com o vivei e parte agora para a ideia de time, para a ideia de defesa. Paulo agora vai começar a ilustrar como se fosse um momento de competições esportivas. Isso, para a igreja de Filipenses, era algo muito claro. Paulo, quando dizia que estejam no mesmo espírito, que estejam num só ânimo, que estejam todos unidos, é a ideia de competição, é a ideia de estarmos juntos em uma só causa. E agora eu tenho uma ilustração e 4 pontos, ou 4 tenhas. Paulo, quando fala isso, ele traz referência, como eu já falei, às competições atléticas da época. Nesse sentido, eu queria mudar um pouquinho, já que a gente não tem tantas competições atléticas, que a gente tenha tanto conhecimento. Acho que vôlei é comum a todo mundo, acho que todo mundo ou já jogou, ou já viu, ou já tentou, que é o meu caso e nunca deu certo. Então, tem no mínimo essas 3 condições aí, para a gente poder saber. E aí eu vou trazer esse quadrozinho, vou trazer 2 comparações. No vôlei, eu vou dar o mais simples possível do vôlei. O vôlei é 6 pessoas numa quadra, e aí está explicando, todos têm a possibilidade de jogar do time, porque vez ou outra todos podem ser substituídos. São 6 em campo, ou 6 em quadra, melhor dizendo.
E existe um sistema de rotação. E logo, logo vocês vão entender porque eu estou falando isso. Esse sistema de rotação, ele serve para que quem está na defesa, ele rode e saiba atacar. Quem está no ataque, ele aprenda a recepcionar a bola vai vir, ele tem que aprender a defender. É interessante porque esse sistema de rotação faz com que cada um tenha a sua especificidade, cada um sabe o que precisa. Um é melhor levantando a bola, outro é melhor atacando, mas todos precisam ter uma base, todos precisam se ajudar. E no vôlei, se você parar um dia para prestar atenção, existem jogadas combinadas, que é sensacional de você ver o quanto o outro, só olhando, sabe o que tem que fazer. Então, existe uma relação do time, não há jogo sem jogadores. E no time, existe uma defesa, um ataque e uma confiança na vitória. Paulo, quando fala de competições atléticas, ele está falando, defendam-se. E trazendo para a igreja, ele diz o seguinte, todos jogam, todos têm a oportunidade de servir, todos podem amar o Senhor no seu serviço, no dia a dia, na busca, no discipulado, incentivando pessoas a fazer devocional, no serviço aqui na igreja, seja no som, seja arrumando cadeira, seja varrendo isso aqui. Todos jogam, todos têm essa possibilidade, porque existem diferentes ministérios, e assim como o vôlei, também existe um sistema de rotação. Às vezes eu quero aprender a servir aqui na pregação, por exemplo, e aí eu tenho que aprender com o Alex, talvez já tenha mais experiência. Tenho que pegar também alguma coisa com o Paulinho ou com o Will, por exemplo. Eles vão me ensinar a ficar nessa posição nova. E alguém está precisando ficar ali no som, e chega, e a gente pode ensinar, e pode perguntar a Brunão, a Neto, a mim ou a outros que estão lá. Alguém está ali na recepção, e tem essa diferença. Agora quem está do som quer ir para a recepção, e alguém pode ajudar. Existe essa rotatividade também no corpo de Cristo, mas só existe isso se todos buscarem testemunhar e amar ao Senhor e entender que não é individual, são todos. É uma ação para o todo, é uma mão. Funcionam de diferentes formas, são diferentes em todos os seus aspectos, de tamanho, até mesmo de forma em algumas mãos. Mas o importante é que elas têm que estar unidas, servindo ao mesmo objetivo. É necessário isso. E aí, se você tem de um lado a relação do time, você tem a relação dos discípulos. Não há igreja sem corpo. Não há igreja sem corpo. Vocês são um corpo de Cristo. Tomem para si isso. Sirvam, vivam para isso. Ah, Gustavo, mas eu vou viver em função da igreja. Não, meu filho, você vai viver em função de Cristo. É para isso que a gente vive. É para isso que a gente nasceu. Quando a gente entende que somos cidadãos daqui e cidadãos celestes também. E da mesma forma que no vôlei existe uma defesa, um ataque, uma confiança na vitória, na igreja também temos que ter isso, é o que Paulo vai trazer com a ilustração. Existe uma defesa, um ataque e uma confiança na vitória. Analisamos agora a defesa, e agora vamos tentar partir mais à frente para o ataque. Mas ainda não é agora, ainda tem uma pergunta importante. E ainda pensando em estarmos no mesmo espírito. E quando eu não estou na defesa? Quando eu posso saber que eu não estou na defesa do Evangelho? E aí a gente tem pelo menos 4 tenhos. Se você não tem nenhum desses tenhos, o convite é que você mude. Se você tem um, o convite é que você tenha os 4. E se você tem os 4, vai ajudar outros a ter. Quando não estou na defesa, quando eu não estou servindo a igreja, quando eu não estou servindo a Cristo, é quando tem esses 4. Tenho me importado com o crescimento do próximo? Quando você para pensar sobre os seus amigos aqui da igreja, sobre pessoas que você conhece, você tem se preocupado com o crescimento do próximo? Eu tenho me fortalecido para auxiliar outros? Não basta só sempre querer uma escora na vida. Não basta sempre dizer, não, Brunão é meu discipulador, ele que tem que saber as respostas, ele que tem que saber estudar, ele que tem que saber de algo mais profundo. Não, se você acredita realmente quem Deus é, você não se controla, você quer buscá-lo mais. Você quer amar mais esse Deus que fez o que fez por você. Eu tenho me dedicado ao serviço de Cristo. É muito fácil falar isso, né, Gustavo? Tu é líder, é claro que tu quer que as pessoas sirvam ao Senhor. Não, o serviço, justamente por isso, eu sou líder, não porque eu mando, mas porque eu sirvo.
E cada um aqui, eu tenho certeza que quer sim servir mais ao Senhor. Às vezes desanima, às vezes é chato, às vezes é complicado, às vezes recebe críticas. Vá por mim, de crítica eu entendo. Mas é a forma de Deus muitas vezes usar o nosso coração, nos rebaixar, dizer, você não é tão importante quanto você acha. Será que eu tenho me dedicado ao serviço de Cristo? Será que eu tenho pegado o papelzinho, meu servo, e pensado, Senhor, eu preciso servir a Ti? Será que eu não tenho usado de desculpa qualquer para dizer, mas eu não gostei da forma que aquela pessoa falou comigo, eu não gostei do jeito que as pessoas olharam para mim, eu não gostei da... Meu filho, não é por causa disso que você está servindo, não. É por causa de Cristo. E Paulo está dizendo, sirvam. Paulo está dizendo, a defesa do Evangelho serve para que vocês se fortaleçam, fiquem fortes nele. Não fiquem pensando no que está por vir, ou na tristeza, ou na mágoa. Não. Paulo está dizendo, vem para próximo, se fortalece no Evangelho, vamos ficar junto. Tem motivos para você estar junto do Evangelho, então vem. É isso que Paulo está fazendo, está convidando. E por último, tenho me esforçado no conhecimento. Eu tenho realmente buscado a palavra de Deus, eu tenho me esforçado na palavra de Deus. Não é o conhecimento, mas é porque hoje eu não li, eu vou terminar de ler minha... Não é sistemática, também, não é só. Vai chegar um dia sim que você vai amar tanto, que vai ter outras pessoas que vão colaborar para o seu pensamento, que você vai ler. Amém por isso. Mas será que eu tenho buscado conhecer e aplicar essa palavra na minha vida? Será que eu tenho lido e pensado, Senhor, eu não tenho a menor ideia do que eu posso tirar daqui, mas me ajuda. Me ajuda, como é que eu posso saber mais? Como é que eu posso buscar mais? Eu garanto a você que em prova, que no trabalho, que em tantas outras coisas, nós nos esforçamos muito mais do que buscar a palavra de Deus. Eu fico pensando, vai ter um concurso, por exemplo, então eu tenho que bolar um cronograma para estudar, eu tenho que pensar quais são os melhores horários que eu tenho disponibilidade para estudar, que minha mente está melhor, que meu corpo está melhor, eu tenho que me preparar para isso. E a Bíblia? Tem hora que eu vou ler, Às vezes a gente age assim. Pensa que a Bíblia pode ser deixada para depois, quando na realidade é ela que norteia a nossa vida. Eu tenho buscado me esforçar no conhecimento de Cristo. E aí Paulo, ele faz uma coisa linda no versículo. Ele sai da ideia de competição atlética. Ele diz, vocês sabem agora por que vocês têm que se defender. Vocês têm que ter o Evangelho vivendo em vocês dignamente, para que ninguém fale mal de vocês. E se falarem mal de vocês, assim como Jesus diz no Sermão da Montanha, eles vão ter que mentir. As pessoas, para falarem mal de cada um do corpo de Cristo, eles têm que mentir, para que só assim as pessoas possam acreditar que a gente fez algo errado. Paulo está dizendo, testifiquem, testemunhem de Cristo. E ele faz a mudança. Ele sai de cidadãos, ele passa para competição, e agora ele diz, se a gente está na defesa, agora vamos atacar. E ele diz o seguinte, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Paulo agora muda a figura. Se o Evangelho estava servindo para que a gente juntos pudessem estar se cuidando, amando uns aos outros, Paulo agora diz, vão lá para fora e falem do Evangelho. Se vocês agora sabem, se vocês agora vivem, se vocês agora buscam, se vocês agora amam de verdade, vão lá para fora, falem do Evangelho. Falem para as pessoas lá fora como tem que ser. Não de uma forma hostil, como diz Agostinho, um pregador antigo, um tempo atrás, ele vai dizer uma frase que é interessante, que é, feriste meu coração com tua palavra, desde então te amei. E isso não quer dizer que a gente tem que ser arrogante, que a gente tem que ser prepotente. É a palavra de Deus que vai ferir o nosso coração. É a palavra de Deus que vai dizer, eu não consigo viver sem isso. É a palavra. Mas a palavra, a Bíblia não vem voando, meu Deus do céu. A gente precisa ir, a gente precisa se dispor a falar do seu amor, e falar do Evangelho. Quando Paulo se direciona aos filipenses, eles entendiam muito bem a posição de luta. Os filipenses entendiam a posição em que eles estavam. E nós, entendemos? E nós sabemos para onde a gente tem que ir. A gente sabe como evangelizar. A gente sabe como cativar os outros para próximo de Cristo.
Uma oportunidade uma vez no meu trabalho, conversando com uma pessoa, contrário ao evangelho em muitas coisas. E ele disse que tu é muito diferente, porque é bacana, é bom conversar contigo. E eu tive a oportunidade de falar, rapaz, eu era tão prepotente, tão errado muitas vezes, muitas coisas. E ele fez, mas por que tu é assim e talvez muitos outros não são? Eu fiz, cara, a diferença é que eu não estou aqui para obrigar você a me seguir. Eu estou aqui para convidar você ao meu estilo de vida. E eu não convido porque eu sou bom e sou poderoso para isso. E você não vem porque eu sou bom e poderoso para isso, mas você só vem por causa daquele que me convenceu a segui-lo, que é o próprio Cristo. Então, se você se sentir convidado a amar a Cristo, então pronto, estou satisfeito. A gente precisa entender o nosso posicionamento de luta. A gente precisa entender como usar o evangelho para outras pessoas, para atrair outras pessoas, para estar próximo delas. E é algo que o próprio versículo já diz, pela fé do evangelho, que diz o seguinte: é algo que depende do Senhor, baseado na fé. É algo que depende do Senhor. Então, se depende do Senhor, Gustavo, a gente fica quieto. Não. Se a gente sabe quem é Deus, a gente não se controla, a gente vai falar dele. A gente vai olhar para uma série, a gente vai olhar para um desenho, a gente vai olhar para a vida dos nossos pais, a gente vai olhar para o nosso trabalho. E como Paulo diz, ainda em Filipenses, a gente vai aprender a reter o que é bom, para que a gente diga, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode transformar a sua vida, porque Ele transformou a mim e eu preciso mudar em muita coisa ainda. A gente precisa entender isso. Se na defesa nós encontramos sentido, se na defesa do Evangelho encontramos sentido para continuar, no ataque, pela fé, mostramos por que faz sentido caminhar com Cristo. O seu ataque deve mostrar por que faz sentido você amar a Deus. O meu ataque tem que ser justamente isso. Não lutamos contra carne e sangue, contra príncipes ou potestades. Precisamos aprender a amar as pessoas, atacar mediante a palavra de Deus, mostrando, olha, tem algo muito melhor para a tua vida do que o que você está fazendo. E eu não estou dizendo isso porque eu sou melhor do que você, eu estou dizendo isso porque eu reconheço a minha miséria, eu reconheço o quanto eu sou falho, eu reconheço o quanto eu peco. É por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu estou falando isso para você. Passado o versículo 27, depois disso tudo, vai para o versículo 28. Vai ser mais rápido, juro a vocês. Não pode jurar, enfim. E diz o seguinte: e em nada vos espanteis dos que resistem. E em nada vos espanteis do que resistem. Paulo agora, ele está pedindo uma coerência de coração. E ele agora está mostrando o terceiro aspecto: confiança na vitória. Paulo ele já tem mostrado aos filipenses que é necessário serem firmes na defesa, prontos para atacar, mas mesmo com ataque, vai haver pessoas que não vão acreditar. Confiem na vitória, não pelos resultados, não porque você é bom, não porque você se garante, não porque eu acho que sou legal, porque eu acho que meu jeito de falar é bacana. Não, confiem na vitória porque aquele que manda você ir já venceu. Paulo está pedindo para a gente ter confiança na vitória. E isso é muito importante. Esses que resistem, mesmo que continuem resistindo, o Senhor ainda é Senhor. Ele é Deus e vai continuar sendo Deus. Você acreditando ou não, você querendo ou não, Ele vai continuar sendo Deus. E aí Paulo vai pedir, como eu já falei, uma coerência de coração. E vai destacar o seguinte: pessoas não aceitariam ou não vão aceitar o Evangelho. Continue confiante. Pessoas não vão muitas vezes ouvir o que você está falando. Pessoas muitas vezes não vão estar nem aí para o que você está falando, na realidade. As pessoas não vão entender a mensagem. A mensagem é clara, a mensagem é simples, a mensagem é direta, mas elas não vão entender. E pessoas vão partir para o confronto. É muito estranho, muitas vezes, ouvir alguns cristãos falando e achar que, falando do Evangelho para alguém que não é cristão, essa pessoa vai ficar normal. Não vai. Não vai, porque o Evangelho me incomoda. É chato, é ruim. Às vezes eu acho muito pesado ter que amar o próximo como a si mesmo. Amar o Senhor Deus sobre todas as coisas, às vezes é muito ruim.
Eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer da minha forma. O meu jeito parece melhor. Às vezes eu olho para Deus e digo, Senhor, só não entendi isso não, fica aqui de lado que eu vou te ensinar. É difícil às vezes. E às vezes a gente esquece que o Evangelho nos tocou e fez a nossa vida virar de cabeça para baixo. Pegando um exemplo, não lembro agora do pregador, mas ele vai dizer o seguinte: a vida de Maria e a vida de José ia ok. Eles iam casar, as famílias estavam tudo bem. Jesus entrou na vida deles, o que é que aconteceu? Maria podia ser apedrejada, José teve que fugir com ela. Meu filho, quando Jesus entrar na sua vida, vai virar de cabeça para baixo. Tudo vai mudar, tudo vai ser transformado, vai revirar lá dentro. Não tem o que fazer. E as pessoas querem que a gente fale do Evangelho e a pessoa que está escutando finge que nada aconteceu. Ah, tudo bem, o Evangelho é muito bom, né? Tudo bem. Não. Quando você for falar do Evangelho para alguém, lembre do que o Evangelho fez em você. Lembre de como ele mudou você, como você não quer ser mudado. O Evangelho vai lá e transforma, e muda, e quebra, e molda de novo. Esse é o Evangelho de Cristo. Paulo, quando diz o seguinte: tenham confiança na vitória, e usa a palavra resistem, no original quer dizer como se eles fossem cavalos assustados. Quando você fala do Evangelho para algumas pessoas, as pessoas agem como cavalos assustados. Você já viu um cavalo assustado? Ele pula, ele enrincha, ele esperneia, ele sai correndo. Ele não vai aceitar de uma boa, tranquilo. Eu não aceitei, você provavelmente não aceitou. Jesus nos rendeu. Não aceitamos Jesus, ele nos rendeu a ele. E aí sim, começamos a entender o seu amor, entender a sua vontade. Paulo vai continuar o versículo 28, dizendo o seguinte: o que para eles, para esses que não seguem a Cristo, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Paulo está trazendo o seguinte: as pessoas que falam que o Evangelho é perdição, eles querem dizer algumas coisas. Algumas delas são o seguinte: não tem razão, isso é sem razão, isso é sem prazer, isso é perca de tempo. O Evangelho, para muitas pessoas lá fora, quer dizer que é algo sem razão, sem prazer e é uma perca de tempo. Agora analise sua vida. Tem razão em buscar o Evangelho? Você tem prazer em buscar o Evangelho? Ou você acha que é uma perca de tempo buscar o Evangelho? Tive que passar a semana inteira me perguntando isso, e buscando e praticando, para dizer: Senhor, eu não posso falar isso de uma forma qualquer. Analise sua vida agora. Quando você escuta isso, você faz: tal pessoa é assim. Não quero que você pense, quero que você pense em você. Porque só se você responder isso, a gente vai poder caminhar como o corpo de Cristo. A gente vai começar a ter prazer sim em ter um acampamento. A gente vai ter prazer sim em ir para o GB. A gente vai ter prazer sim em servir aqui dentro da igreja, em estar sábado, domingo de tarde até a noite. Só assim, respondendo essas coisas, você e eu vamos ter prazer em estar junto. Porque senão a gente vai estar olhando lá para fora, achando que lá fora dá prazer. O meu curso me dá prazer. O quanto eu ganho me dá prazer. Existe uma razão para eu continuar trabalhando. Não é perca de tempo servir aos outros. Você tem que pensar aqui dentro. Você tem que pensar para o corpo de Cristo. Não é para a instituição, não é para o pastor Alex, não é para o líder Gustavo, Pauliano, não. É para Cristo. Há um motivo para isso. E Paulo está dizendo: sirvam uns aos outros, ajudem uns aos outros. É necessário isso. Quando você pensa na sua vida, ela se diferencia dos que não amam a Cristo? Existe diferença entre você e uma pessoa que não ama a Cristo? E eu vou deixar claro: se você não ama a Cristo ainda, Cristo lhe convida a isso. Não há coisa melhor, não há algo melhor a não ser amá-lo, a não ser buscá-lo. Lutamos para ter prazer na palavra. Às vezes a gente acha que fazer devocional e discipular e tantas outras coisas que estão envolvidas aqui no meio cristão é como respirar ou comer ou sei lá. Não é. Não é. Quando Cristo vai usar a expressão nascer de novo, minha gente, a gente tem que aprender de novo as coisas. Não é. Estava conversando hoje com uma menina hoje de tarde e ela tinha uma noção completamente errada do que é dar prazer e ter prazer. E essa menina confessou para mim, fez: Gustavo,
eu estou assustado, como é que eu faço agora? É esse sentimento, às vezes, que a gente tem que cultivar, de ser honesto consigo mesmo. Eu não sei, eu preciso ser ajudado, porque eu nasci de novo, eu estou crescendo de novo, eu estou amadurecendo em algumas coisas. Ter discipulado, devocional, oração, participar de um grupo, não é algo natural. Você precisa aprender a transformar algo, nós precisamos aprender a transformar algo que é muitas vezes difícil no começo, a um prazer. Pergunta isso para quem faz dieta. Se você não aprender que no meio do caminho você tem que tornar aquela comidinha que você come prazerosa, meu filho, você não aguenta não. É transformar aquilo que é pesado, porque a gente não está acostumado a algo prazeroso. Orar a Deus é difícil às vezes. Passa uma mosca, vem lá do inferno, sei lá onde aquela mulher vem, aquelas moscas vem, passa uma muriçoca, passa algum bicho, sei lá, cai alguma coisa, a mãe chama, a água começa a derramar, estoura uma torneira, acontece de tudo, meu Deus do céu. Calma, eu vou aprender, eu vou resolver o que tem que resolver, eu vou voltar para orar. A gente precisa aprender a ter prazer nessas coisas. E meu filho, se você não consegue, chame outro. Porque a gente é um corpo. E a gente precisa se animar. Porque Ele nos uniu. Chegando no versículo 29. Eu já estou terminando já. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. A palavra concedido aqui é algo de privilégio. A palavra concedido aqui quer dizer duas coisas. Primeiro, é um privilégio que você e eu não merecemos, servir a esse Deus. Você não merece. Você não é melhor do que ninguém. Você não é nada e você merecia ir para o inferno, assim como eu também merecia. Mas Ele deu esse privilégio de nos conceder estar próximo dEle. Isso também mostra que Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele concede, Ele não concede. É da vontade dEle e acabou. E aí vem continuando o versículo, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. E a palavra padecer também pode trazer o sentido de perder. E aí você pode perder seu emprego, amigos, respeito e a própria vida, como a gente viu com cristãos perseguidos aqui. A questão é, você está disposto? Estamos dispostos a isso? Quanta vergonha às vezes a gente tem. A gente escuta música, a gente não tem vergonha disso. A gente faz diversas atividades, seja de roupa, seja de se vestir com alguma coisa, seja de ouvir alguma coisa, de assistir alguma coisa, e a gente não tem um pingo de vergonha de comentar com o outro. Seja academia, seja curso, seja o que você imaginar. A gente muitas vezes não tem vergonha. Falou de Deus, parece que trava. Não vai mais. Tem algum problema aí. A gente precisa amadurecer isso. A gente precisa lembrar que mesmo que eu perca tudo, como eu já perdi amigos, já perdi pessoas próximas, já perdi muitas vezes respeito na universidade ou em qualquer outros ambientes, é necessário que eu padeça, que eu perca, para que Cristo seja glorificado. É necessário. E por fim, a vida. E é o que Paulo vai chamar, ou melhor dizendo, é o que alguns teólogos vão classificar como a apologética final. Apologética quer dizer defesa da fé. É como se a última oportunidade fosse dar a minha vida. Sim, eu daria. Sim, você também daria. Porque vale a pena. Vale a pena morrer por essa causa. Vale a pena. Eu não luto simplesmente por outras causas. Eu luto para a causa de Cristo. E quando você e eu entendemos isso, você vai notar que Cristo envolve todas as áreas da nossa vida. Mulher, criança, todos. Homens, todos são envolvidos pelo Evangelho. E por fim, por que você ama a Deus? Essa resposta pode mudar a sua vida. Por que você ama a Deus? Se você não ama, sinta-se convidado. É esse Deus que eu falei até então, que mudou a minha vida, que mudou a vida de muitos aqui. Eu conheço muitos que foram transformados pelo Evangelho. Por que você ama a Deus? Antes da aplicação, tinha um desenho
desenho japonês, que mostra um rapaz que consegue salvar uma cidade de coisas obscuras que estavam acontecendo lá. E ele consegue unir várias pessoas, totalmente diferentes umas das outras, totalmente estranhas umas às outras. Uns queriam uns objetivos, outros queriam outros objetivos. Ninguém tinha nada em comum, quase. Esse cara, quando termina, essas pessoas que estavam com ele se juntam e diz o seguinte: nós decidimos te servir, seremos seus subordinados. A resposta desse rapaz é o seguinte: eu não quero subordinados, vocês estão livres. As pessoas que iriam ser subordinadas olham uns para as outras e dizem o seguinte: na nossa liberdade, a gente quer te servir. É isso que a gente tem que fazer. Por ver quem Cristo é e o que Ele fez para a gente, eu não quero outra coisa que não seja servir aquele ali, mesmo que ele diga: você está livre, pode ir. Eu digo: não, eu não quero, eu quero ficar perto do Senhor. É o melhor onde eu devo estar, é o melhor para onde eu devo ir, é para aí que eu tenho que ficar. Somos livres e, graças a Deus, estamos próximos e buscando, por causa de quem Ele é, a estar próximo dEle. Obrigatoriamente livres para servi-lo. Isso é uma maravilha. Amamos a Deus pelo que Ele fez, e o que Ele fez demonstra quem Ele é. Amamos a Deus pelo que Ele fez, e o que Ele fez demonstra quem Ele é. Por fim, algumas aplicações. Que possamos estar unidos como equipe. Se você já está, fortaleça-se. Se você precisa mudar, levante-se. Se temos essa consciência, avancemos com Cristo, porque vale a pena. Vale a pena seguir. Por mais difícil que seja, vale a pena. Por mais que as pessoas não lhe respeitem, vale a pena. Por mais críticas que tenha, vale a pena. Não porque eu sou bom ou porque eu me esforço, porque Ele é. Não é por minha causa, não pode ser por minha causa. Se depender de mim, eu vou agir como uma menina. Eu vou querer me matar, porque eu não tenho controle sobre nada. Mas quando eu olho para Cristo e digo: o Senhor tem, o Senhor me deu o privilégio, agora eu vou. Sirvam a Cristo, porque por quem Ele é. Amem ao Senhor, por mais difícil que sejam algumas situações, por quem Ele é. Olhem para Cristo, independente das circunstâncias, porque é Ele que muda a gente, Ele que nos transforma. A igreja precisa aprender, nós precisamos aprender. Somos uma equipe. Como diz o filme de Homem-Aranha, mexeu com um de nós, mexeu com todos nós. E por mais difícil que seja, a gente precisa aprender a defender, a atacar e confiar no Senhor. Ele vai nos mudar. É Ele que vai transformar esse coração duro que a gente tem. Oremos. Muito obrigado, Pai, por Tua palavra e por Tua orientação. Muito obrigado, Senhor, por ter unido os meus irmãos e juntos a gente possa ter a oportunidade de ver os ministérios que a gente pode servir, os locais onde a gente pode ajudar, o irmão que a gente precisa muitas vezes falar, aquele outro que a gente precisa aconselhar e exortar. Obrigado, porque muitos dizem que a palavra de Deus não serve para os dias de hoje. Estão muito enganados, Pai. 3 versículos, imagina o que tem no resto da Bíblia, em toda a Bíblia. Então, Pai, obrigado, e nos motive, e nos ensine, e nos ajuda a continuar servindo o Teu nome. É isso que eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Amém.